um simples copo d'água, quando vibrado intencionalmente, quando projetado, quando você coloca numa taça com água as suas mãos e fala: esta água me cura, essa água me desperta e conecta, sem pedir especificamente nada, só isso. Essa água me cura, essa água me desperta e conecta. O sabão de coco ele tem um pH e tem uma bioenergia que nos limpa de larvas astrais. Então, muito carregado. Em vez de procurar algo muito detalhado, pega um pedacinho de sabão de coco, toma um belo banho assim, saboa 2 vezes, faz bastante espuma e deixa a água lavar e levar energia. Agora, se ocupe sempre, se você vai a algum ambiente ou está em alguma situação de que energias estão manifestadas negativamente, da defesa. Como se defender? Qual é a voz do nosso coração? A oração. Se conecta com o divino. O sono é a própria comprovação das existências múltiplas e da dimensão que nos cerca e que acessamos, sentimos, materializamos. Quantos de nós não voltamos do mundo dos sonhos com a lembrança vívida, com marcas no corpo, com emoção, com coração palpitante, com o prazer manifesto, com sabores, com cores, com pessoas que já não estão aqui nos acalentando a alma. Então o mundo dos sonhos é um mundo comprovado, dimensional, que existe dentro de nós e ao redor. O que a ciência e a espiritualidade falam sobre o poder mental? Como diferenciar uma materialização real de um truque de iluminismo, de ilusionismo, ou de uma criação mental, uma tupa? E se a palavra é o pensamento materializado, qual é o perigo de proferirmos maldições e momentos de raiva contra nós mesmos? Estas e outras perguntas serão respondidas por Maluz Paiva aqui na TV Consciência Próspera. Estamos muito felizes em recebê-lo aqui presencialmente. Já vamos começar com pergunta aqui para ele, né? O que a ciência e a espiritualidade moderna hoje entende de fato por poder mental? É algo acessível a qualquer um? Como é que se entende essa percepção, essa conexão? Seja super bem-vindo, Maluz. Meu querido irmão, meus irmãos, nossos irmãos e irmãs aí do mundo virtual, que é a própria comprovação de que o invisível existe, se manifesta e materializa na tela do seu laptop, iPad, telefone, enfim. Que bom que é estar aqui com vocês, depois de uma longa gestação que a gente vem marcando no tempo humano, mas no tempo divino tudo se materializa diante de nós, o tempo de Deus, dos deuses, enfim. Ciência. Hoje em dia, tudo nos surpreende, a tecnologia cada vez mais se apresentando de tantas maneiras e possibilidades que a gente fica, né, boquiaberto com o que está se inventando. Isso o que é? O que é a tecnologia? É a ciência se aliando à consciência. Como assim consciência? Consciência que precisamos ter cada vez mais formas manifestas de contato, de acessibilidade e esta própria ciência, quando realiza o impossível, nos traz no dia a dia a comprovação de que quanto mais pensamos, que achamos que sabemos tudo, ou que tudo é possível, mais o universo vem e nos surpreende. Então, hoje em dia, a ciência, através da quântica, que a gente tanto escuta, mas o que é quântica? O próprio Cristo falava que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha, né? Isso é quântica. Ou seja, possibilidades de energia manifesta de uma forma diferente, possibilidades de acesso além de tempo, de compreensão, de dimensão diferente. Então, hoje em dia eu vejo não só a ciência da tecnologia, como a própria ciência da medicina se conectando ao poder do pensamento, se conectando ao etérico, ao acástico, ao energético, comprovando que não só os nossos corpos materiais, que são átomos, que são partículas menores que chegam ao fóton, à luz, à vibração, se conectam no todo, como o todo se manifesta dentro de nós. Então, ciência hoje em dia, para mim, é consciência de que a gente vai atingir o impossível. Agora, existem realmente os mistérios, meu querido irmão, você
a gente estava aqui no bastidor com 108 mestres, imagina quanta informação a tua consciência tem que ir entendendo, né? Então, o que eu vejo hoje é a junção dessa tecnologia comprovando a fenomenologia, ou seja, hoje temos recursos que reproduzem naquele colisor, né, de átomos a própria criação do todo, temos comprovações das frequências energéticas que o próprio som invisível se manifesta, né? A gente vê as frequências de cura, a gente vê o quanto a luz é importante, o quanto a luz, a tonalidade, a qualidade de vida que a própria medicina nos traz através do pensamento positivo, né? Quer ter um corpo livre de tumores, mude os seus humores, né? E é tudo se juntando. Na verdade, eu estou muito satisfeito de estar hoje em dia com esse corpo humano vivenciando uma era onde a gente pode estar em todos os cantos do mundo. Na nossa época, claro que muito mais novo do que eu, mas com a mesma experiência de vida de que a gente tinha que ir atrás fisicamente dos mestres, professores, mentores locais, mágicos, místicos e de conhecimento, vivência na carne. Hoje em dia, a tecnologia, a ciência traz vocês aí, no conforto de casa, absorverem todo esse conhecimento, a possibilidade. Se nós todos, né, somos esse grande potencial e potencialidade de manifestar o poder mental, quais os motivos da maioria das pessoas que até entender, ler, estudar, não exercer ou não estar com o seu poder pessoal íntegro na vida? O que causa isso? Eu acho que tudo, meu querido irmão, a base é a consciência. Eu sou muito ligado, a gente estava falando aqui também, Satya Sai Baba é o meu guru, né? Eu tenho vários mestres, Chico, Jesus é minha referência, Satya Sai Baba é meu guru, professor. Eu acho que nos falta atingir, como a própria palavra fala, sermos humanos. Não existe, como Satya Sai Baba falava, não existem diversas raças, só existe uma raça humana. E o próprio termo ser humano é um estado de consciência na qual a gente percebe que, como Cristo nos trouxe, através do vós sois deuses e deusas, nós somos capazes de tudo, nós somos capazes do impossível manifesto. A vida é algo tão mágico, essa experiência sensorial de todos os dias despertarmos e termos a possibilidade de criarmos diante de nós novas situações, possibilidades, emoções, desejos. Então, nos falta, antes de tudo, a consciência do divino, a consciência de perceber que tudo na nossa vida somos nós que criamos. Hoje em dia se fala muito de Matrix, né? De universos paralelos, de múltiplas dimensões, mas tudo começa aqui. Tudo começa com o nosso pensamento. Tudo começa com a nossa consciência de que as emoções, em alguns momentos, podem nos trazer coisas boas e também podem nos permitir negativos se manifestar, e de que você aí na sua casa, no conforto, é você quem abre a porta para o novo entrar na sua vida. Tudo que está acontecendo de bom e ruim foi você que materializou. Essa consciência, eu acho que traz à humanidade a possibilidade de ser divina. Você falou do Satya Sai Baba. Como é que foi o seu contato, a sua ligação e a história com esse guru? Eu estava brincando aqui que eu sou da velha guarda, nos adventos dos anos 80, onde o esoterismo, essa busca pela consciência, né, essa busca pela consciência próspera, pela prosperidade, pela espiritualidade, era assim, algo gigantesco no mundo. Dos anos 80, para mim, foram realmente... 70 foi o ato libertário. Eu acho que os 80 foi a manifestação da consciência desse poder divino. Eu conheci várias pessoas que já não estão nem nessa dimensão. Estávamos falando vários nomes aqui, alguns dos irmãos já se foram, e era uma busca que tinha necessidade de quê? Para a gente poder ter o conhecimento. Livros. Conheci o professor Hermógenes, que foi um gigante, Mahatma gigante, era um homem de uma estatura física pequena, mas foi uma das maiores almas. O professor Hermógenes cantava baixinho assim: Marluz, quando você estiver triste, ó, você canta essa musiquinha assim. Ele batia a palma.
Abre a janela do seu coração, entrega, confia, aceita e agradece. E eu olhava o professor Hermógenes naquela presença única, enfim. O professor Hermógenes traz para o Brasil e é um grande divulgador do movimento Satya Sai Baba, do movimento Sai Baba no Brasil. E eu morava no interior do Rio de Janeiro. Não coincidentemente, um grupo de devotos de Satya Sai Baba aluga uma casa de veraneio nessa cidade do interior, uma cidade serrana, e a partir dali, de escutar eles cantando bhajans, eu tenho contato com este grupo. Acabei indo para a Índia, morei na Índia em 1996, recebi uma materialização do Swami, que é esse anel que me acompanha, que eu uso, e descobri que Deus está em todas as formas, religiões, a linguagem de Deus é o amor, ele é o meu Mahavatar. Satya Sai Baba é algo inexplicável assim para mim, é uma referência. Toda essa história que eu vivenciei lá, meu irmão, é mágica. Eu falo sempre os momentos. Eu tive entrevista no dia do meu com o Sai Baba, no dia do meu aniversário, ele me chamava, sabe? Depois, continuamente, Sai Baba tinha um humor muito engraçado. Aliás, Chico também tinha um humor que era único. Uma vez Sai Baba falou assim: Coconut Tree Boy, levante-se, que é como se fosse assim, menino pé de coco, coqueiro, por causa do tamanho. E o Chico me chamava de menino grande do coração, maior ainda. Quer dizer, olha só, olha o universo, né? E hoje eu descubro que eu tenho uma vasodilatação no meu coração, e o meu coração, do lado esquerdo, ele é maior do que um coração normal. Quer dizer, o Chico já deu o diagnóstico há décadas atrás, menino grande do coração maior ainda. Ele estava dando ali, ó, na quântica, ele estava dando um diagnóstico. E Sai Baba realmente foi o entender de que o efeito físico do fenômeno que me acompanha não é nada demais. O efeito físico, a paranormalidade que todos temos, a mediunidade que todos temos, porque vocês aí que estão nesse momento absorvendo essa conversa aqui tão íntima, também são médiuns em potencial. Vocês são espíritos criadores, são criações, como todos nós, mas que têm a possibilidade de serem criadores. São materializadores, porque todo dia você materializa intenção no despertar da cama. Todo dia você, ao proferir uma palavra, está materializando o pensamento. O efeito físico é algo que ocorre raramente em alguns médiuns específicos e que não traz carga qualitativa a mais nenhuma. Pelo contrário, traz responsabilidades. Pelo contrário, traz um desgaste muito grande. Aí as pessoas, mas eu quero materializar. Ué, você materializa a palavra, você materializa a intenção, sentimento, atitude. Esse é o poder maior. A materialização ocorre, como Sai Baba falava, é mais fácil guardar um objeto do que guardar a palavra. Sai Baba falava isso. É muito mais fácil você carregar um anel, um relógio, alguma coisa física que você tem contato, do que uma carta escrita. E, infelizmente, a nossa humanidade, o ser humano, tem essa coisa da posse, né? Sim. Acha, é o precioso, o anel. Precioso, my precious, exato. Eu sou apaixonado. Seu gato é Gandalf, né? Então, a gente tem essa necessidade do físico, mas a gente não percebe ainda a dimensionalidade da palavra. A palavra é única. A gente vai voltar ainda para essa temática da ectoplasmia, mas como você citou o Chico, né? E você estava contando a sua história de que foi lá ouvindo os bhajans naquela região serrana que fez você se conectar com Satya Sai Baba. E como é que você foi, então, ter esse contato mais próximo de Chico? Sua família tinha essa conexão espiritual, ou os amigos, ou foi por você mesmo? Assim? Só vou voltar uns segundos aqui para vocês terem uma ideia como o contato com Satya Sai Baba foi fantástico. A cidade se chama Cachoeiras de Macacu, na região serrana, e existe uma casa lá que se chama Recanto do Avatar. Por quê? Porque com esse grupo que tínhamos, era Marita, Terezinha, tinha o Can, que foi um grande irmão e mestre. Nessa casa, no andar de cima, tinha um retrato enorme de Sai Baba com a mão assim. E um dia, nós estávamos lá no final de semana, porque esse grupo chegava lá no final de semana, houveram manifestações, materializações, enfim, fenômenos físicos, que isso dá um outro episódio. Só essa é muito curiosa. Até hoje, em Cachoeira de Macacu, existe Recanto do Avatar.
ele era um almirante aposentado, o dono desse sítio. Vocês imaginem o que eu vou contar. Um dia a gente, num domingo, a Mari está arrumando o carro, chega ele, querendo falar com a dona da casa, para avisar que a próxima vez que aquele cara, aquele negão de Black Power, andasse no jardim dele, ele ia dar um tiro. Nós olhamos um para o outro, o quê? Olha, estou avisando a vocês, esse cara do retrato aí em cima, porque passando da rua viu o retrato de Saibaba. Próxima vez que esse negão de Black Power aí, com essa roupa de carnaval andar lá no jardim, eu vou dar um tiro nele. A Terezinha e a Marita começaram a chorar, a gente foi tentar explicar. Bom, ele se tornou um devoto quando a gente falou, não, ele mora na Índia, é impossível estar aqui. O quê? Como assim? O que esse cara com essa roupa engraçada está fazendo aqui? Ele se tornou um devoto. Nós fizemos houve uma cerimônia de casamento da esposa dele, que já eram casados há anos, com ritualística hindu. Foi uma coisa linda. Ele se tornou um grande devoto e a casa dele está lá até hoje, Recanto do Avatar. Então, Saibaba fez essas lilas que a gente chama por aqui. Chico, tive a oportunidade de, por 3 vezes, estar com o Chico e sentar na mesa dele. Aquela mesa era uma mesa de fórmica, aqui está a porta, eu sempre sento na cabeceira por causa do tamanho, não é porque eu pago a conta, não. O Chico numa poltrona cheia de almofadinha, e o Chico, não dá para falar do Chico porque o Chico era um sentimento. O Chico não era um ser humano, o Chico não era... Eu não tenho uma referência em palavras, eu só posso falar que o Chico era um sentimento. Todos que chegaram até Chico se desmoronavam, se desconstruíam. Não havia um que não chorasse diante do Chico. E eu vivi nessas 3 vezes que eu pude estar com ele, situações únicas, aonde eu digo que eu tive minha alforria. Eu tive o entender do ego, a compreensão da missão e minha alforria. Numa delas, eu chorando com o Chico e falando, Chico, as pessoas só me procuram pelo que eu faço, ninguém pergunta como eu me sinto. E chorando, ele, meu menino grande do coração maior ainda, a mãozinha do Chico, gente, para quem conheceu o Chico tinha uma bolsinha assim na mão de pele, de tanto ficar a mão apoiada, ele era gordinha a mão do Chico, magrinho, mas a mão do Chico era gordinha. Eu ficava às vezes olhando, eu tenho mania de ficar parado olhando assim, meu pai me chamava de Pedro Bó, que eu fico com a boca aberta assim, ó, meu menino grande do coração maior ainda, olha, e eu chorando, por que, Chico, as pessoas procuram? Meu filho, não se preocupa com destinatário, com remetente ao conteúdo, meu filho. Aí ele girando a mãozinha assim, entrega as cartas, você é um carteiro. Ali foi minha alforria. Ali, como eu levo até hoje na missão, no serviço, eu só entrego as cartas, não me preocupo o que a pessoa pensa, o que a pessoa deixa de pensar, qual o significado, de onde veio, como é, qual a forma, nada. Eu só entrego as cartas. E na espiritualidade, quando me perguntam como eu consigo me dedicar tanto a esse serviço, eu falo igual o Chico, seja carteiro, entregue as cartas. É o servir sempre. Quem não vive para servir não serve para viver. Independente do teu trabalho, ocupação, do que você faz, é o serviço. É isso. Então o Chico foi outra com o Chico, gente. Olha o poder do Chico. Nós temos que agradecer, acho que todos os dias, a estarmos nesse mundo e termos tido a oportunidade de estarmos no mundo onde existiu o Chico, porque é além da compreensão. O Chico é a comprovação de tudo que se conecta à espiritualidade. O Chico, eu sento na mesa, está o Chico tomando café com queijo derretido, ele gostava de queijo, tinha que derreter o queijo na frigideira e botar. Ele ia comendo de bocadinho. Eu pensava assim, uma vez o Chico botou em cima do frango, ele comia sobrecoxa, polenta, arroz, feijão, botou queijo derretido. Eu assim, o Chico está com larica, gente, isso é larica do Chico. O Chico, queijo com... O Chico tomava Coca-Cola, tomava café. Bom, aí o Chico tinha um blazer amarelo desse tamanho, era 5 vezes mais o tamanho dele. E eu olhei assim para o Chico, falei, meu Deus, mentalmente, por que o Chico está com essa roupa? Sabe aquela, você não quer olhar para não ficar pensando, aí eu comigo, meu Deus, mas o Chico tá a cara do Didi dos Trapalhões com aquele blazer. Imagina, aí eu olhava para o Chico assim, o Chico fazia assim, ó.
Ai, meu Deus, só falta o Chico falar assim, ai, ô da poltrona, ô psite. Aí ele vem, bota a mão do nada, sem eu falar nada, e fala assim, meu filho, eu nunca compro uma roupa. Aí eu comecei a travar, ficar desesperado, eu assim, Chico? Aí ele de novo, meu filho, eu uso o que sobra da doação, e eu já assim, Chico. Aí ele veio falar assim, meu filho, eu prefiro comprar o leite das minhas crianças do que gastar dinheiro, às vezes, com o luxo ou com aquilo que a gente tem sobrando. Eu, Chico, pelo amor de Deus, você está lendo meu pensamento? Então, tinha essa manifestação. Uhum. E eu vi situações assim que, como ele atingia o ego, o entendimento. Uma vez, chegou um grupo de senhoras e estavam falando sobre TVP, sobre regressão de vidas passadas, aí falaram assim para o Chico, não, porque eu, Chico, fui fazer uma regressão, Chico, você consegue ver o passado, eu fui uma princesa no Egito, e ele assim, ó, com aquele olhinho, minha filha, fui, Chico, aí a outra que estava, não, porque eu vivi em, acho que é Xambalá, é uma cidade dessas lá do Nepal, é Xambalá, não é? Qual é a cidade espiritual colônia lá no Nepal? É Xambalá? Porque eu vim de Xambalá. Ele, minha filha, e você, Chico? Minha filha, eu vim do umbral. Aliás, todo mundo aqui, senão a gente não estava aqui novamente. Foi igual quando você bate mão, assim, os pombos saem voando, não ficou um na sala. E eu assim, ó, olhando. E o Chico era esse. E quantos mestres existem quando a gente está pronto? Quantos são os recados, professores e mentores do universo diante de nós, e basta a gente estar em conexão, em frequência, em equilíbrio, basta a gente estar pronto. Uhum. Vem isso, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, ou o que o André vai trazer através do Chico, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece para entregar essas cartas. Total, a gente às vezes, tu sabe que eu falo justamente de ser o carteiro para ninguém me colocar em pedestal, porque eu sei o que o ego, né, nos corrompe. O ego, em algum momento, quando ele te mostra a sua capacidade ou o que você pode atingir, é positivo, mas quando ele te domina, então o meu grande inimigo diário é realmente combater o ego. Por isso que o título de carteiro me liberta de qualquer dogma, nominação, título que me dê nada. Tenho títulos de formação terapêutica, etc., mas eu só sou um carteiro. Mas realmente eu percebo que a gente tem que estar disposto a enxergar o que o universo nos fala. A gente tem que estar disposto a aprender todos os dias, não é com os professores, não são com os maestros da vida, mas sim com a própria atitude de estar vivo. As pessoas me perguntam sempre assim, qual o sentido da vida? Eu bem cretinamente falo, resposta mais fácil, estar vivo. Qual o segredo da vida? Viver. Viver uma jornada, experiência única. Se estamos aqui, é uma oportunidade única. E todos os dias você tem, todos, sem exceção, por mais pesarosa, doída, dolosa que seja a vida, você tem a oportunidade de mudar. Você tem a capacidade de mudar a tua vida. Todos os dias, a página em branco começa com o despertar e você que escreve. É você. Muitas pessoas também vão ver uma pessoa de materialização, ou quando se fala de ectoplasmia, associado muito com filmes de terror, né? Dessas conexões mais temerosas. O que é, então, ectoplasma biologicamente, espiritualmente falando? Já que Sai Baba era uma dessas pessoas que trazia isso com muita naturalidade. É um médium de efeito físico. Todos nós somos médiums. Todos nós somos esse conjunto midiático de informações da espiritualidade. Mediunidade, eu associo muito a palavra mídia, que fica mais fácil. Tem uns que vão ter a mediunidade, a mídia de ver, tem outros que vão ter a psicofonia de falar, tem a mediunidade mídia escrita, que é a psicografia, e por aí vai. Tem aqueles que incorporam, que manifestam. Então, a mediunidade de efeito físico é porque o combustível do médium é o ectoplasma, essa substância
que todos temos, o próprio plasma sanguíneo, ou seja, o plasma que está no Sol. O plasma é um estado alterado de matéria que se manifesta através do corpo físico, biológico e do pensamento no médium. Alguns médiums manifestam isso de uma forma, não é maior quantitativa de melhoria, não, até descontrolada do que outros médiums. Eu, por exemplo, desde os 7 anos tenho consciência da ectoplasmia. Eu sujava os lençóis. E minha mãe não tinha noção disso. Minha mãe sofreu bastante para entender isso, e foi através do kardecismo que ela veio entender, mas saíam pelos orifícios essa massa branca que se manifesta. É uma coisa que não tem controle, não é quando eu quero, não é como o Aladinho, como a Dini ou o gênio, não. Vem de lá para cá. São estados emocionais que geram um comportamento no seu corpo que você começa a produzir esse ectoplasma em uma quantidade maior. Esse ectoplasma é o combustível para o efeito físico, porque como ele é uma substância etérica que sai do seu corpo, que é manifestada através do corpo, e ela vem para esse estado visível, palpável da matéria, ela interage com o físico ao nosso redor. Daí acontecem os efeitos físicos. As pessoas me conhecem muito pela materialização de objetos, pelo aporte de objetos, mas existe uma outra gama de efeitos físicos, como, por exemplo, as luzes que se apagam, projeções na qual eu estou aqui, mas as pessoas me veem em outros locais, projeção física, como foi em Urubici, que estava eu e a Meire Maguchi. Beijo, Meirinha, saudade de você. Meire é testemunha ocular disso, Urubici. Um desenho numa montanha com 5 metros. É até engraçado, o lado cômico é conhecido como buraco do Mar Luz. Se desenhou um buraco de fechadura, o buraco do Mar Luz. A turma virou um ponto turístico. Estávamos em um grupo e se projecionou um desenho de um buraco de fechadura com 5 metros, porque os seres estavam nos acompanhando, falaram: vamos abrir um portal, vamos abrir a porta agora em Urubici. E se desenhou diante de nós, desbarrancou com 5 metros numa montanha um buraco de fechadura desenhado, que em várias civilizações, no Japão são os kufu, que são túmulos que ninguém abre em formato de buraco de fechadura, e os maias e incas também desenhavam, né? A própria representação da caveira é como se fosse um buraco de fechadura, enfim. E outra gama de fenômenos. Fenômeno do ectoplasma olfativo. As pessoas falam assim: meu Deus, o cheiro do Mar Luz. Eu uso lavanda portuguesa, lavanda Aires Brito, e uso vetiver. São meus 2 perfumes. Mas as pessoas sentem cheiro de rosa, de jasmim e tal. Por quê? O ectoplasma olfativo se manifesta. É você estar em casa e sentir o cheiro da avó, da madrinha, da mãe, do bolo de chocolate da infância, que você não come há mais de 30 anos. Isso é ectoplasmia olfativa. Ectoplasmia visual, quando você vê, às vezes o ambiente parece que tem uma névoa, mas eu não acendi incenso, que fumaça é essa? Por que está tão enfumaçado? Por que está mais luminoso, está menos luminoso? É o ectoplasma luminoso, e por aí vai. Eu manifesto esse ectoplasma físico, que condensado na hora do fenômeno vira uma materialização. Mas isso é só um dos fenômenos físicos. E todo médium, independente do teu professar religioso ou caminho espiritual, tem sempre uma manifestação física específica, como eu falei. Tem o médium que vai ver, tem o médium que sonha, tem o médium que sente, que incorpora, que escreve, que fala. Por aí vai. Por que dos fenômenos de materialização clássicas sempre se exigiam as salas escuras ou luz vermelha? A luz comum tem alguma interação com a ectoplasmia? O ectoplasma, ele é muito volátil. O ectoplasma se volatiliza com uma rapidez muito grande. Olha que coisa interessante, a gente fala mundo etérico, plano etérico. Literalmente, o ectoplasma é igual ao éter. Ele é gelado quando toca na nossa pele, ele é uma massa, uma espuma. As pessoas que me acompanham sabem, minha boca produz de uma forma que não é no meu desejar. Acontece. Mas ele, quando tocado na pele, ele é gelado e rapidamente, ele dura fração de segundos ou poucos minutos.
aquela massa literalmente evapora, a matéria não consegue permanecer naquele estado vibracional físico e tátil durante muito tempo. Então, o que acontece? Como eu falei, ectoplasma olfativo, gasoso, luminoso, existe para poder reter durante mais tempo esse ectoplasma no físico, a interação com a luz. Então, a luz tem que estar mais baixa do que o próprio brilho do ectoplasma. A temperatura tem que estar geralmente mais baixa do que a temperatura corporal. Então, essa massa não evapora imediatamente. Então, antigamente, de uma forma muito mais arcaica, o ectoplasma era com aqueles fundos negros para a própria luz, porque muitas vezes o ectoplasma luminoso, você já foi para um lugar frio e faz aquela fumacinha assim, que a gente, quando criança, fingia que estava fumando, então, ele sai naquela luminosidade inicialmente mais denso. Então, com o fundo preto, poderia se ver melhor, entendeu? Então, isso a gente está falando do século passado, né? Hoje em dia, o ectoplasma se materializa, eu acho que o próprio desenvolver da humanidade, consciência da espiritualidade, muito mais fácil. E hoje em dia existem laboratórios específicos, por exemplo, CLAP, meu saudoso grande padre Oscar Gonzalez Quevedo era um grande parapsicólogo estudioso, Ana Sharp, professora Maria Lídia Gomes de Matos, filha do Dr. Augusto de Matos, que trouxe a regressão aqui para o Brasil. Então, eram grandes estudiosos que replicavam esses fenômenos, às vezes, ao vivo, ali nas televisões, no rádio. E hoje em dia, com a modernidade da ciência, o fenômeno é muito mais estudado, né? A última pessoa que me estudou, que vocês podem ver, está toda a internet, os laudos, todos os depoimentos, foi a minha saudosa Nininha Ana Sharp. E a Ana realmente foi uma das últimas grandes pesquisadoras que eu tive contato e vivenciou fenômenos assim fantásticos. Uhum. Se o ectoplasma ele é moldado pelo poder do pensamento ou pelo pensamento, o que é que impede de um médium que tem essas manifestações, essas materializações, inconscientemente, materializar seus próprios pesadelos em um ambiente? Você falou uma coisa interessante, meu irmão, da tupa, né? Isso me remete ao Bardothol, né? O poder do pensamento, que a gente cria um outro. Muitas das vezes, os obsessores que estão perturbando você são formas plasmadas do seu pensamento. Eu sempre brinco que você, que está cheio de obsessores, é um médium em potencial, porque é você quem materializa. Se você vive num ambiente contínuo de negatividade, num ambiente onde a dor se manifesta, se você vive em processos e gatilhos negativos e é médium, o seu ectoplasma vai formar essa gama de energia e ela literalmente toma forma. Como você falou, o pesadelo se manifesta físico. As coisas vão quebrar dentro da sua casa, a doença vai se manifestar, os sinais vão ser visíveis, os contatos vão ser feitos. Você vai ouvir gente te chamar, bater porta, trancar janela, movimentar objeto, mas é você quem cria. Não existe fantasma que se manifeste se não vier através do seu ectoplasma. A forma vibracional e energética pode estar ali, mas ela só se manifesta no físico, só vê fantasma, só vê manifestação, espírito, quem tem ectoplasmia ativa, porque o combustível vem de nós, somos nós. Existem locais onde este ectoplasma se manifesta intensamente. Por isso que existem os ditos locais. Esse é um portal energético. Esse local é assombrado. Porque ali são locais onde vórtices de energia se manifestam e o seu ectoplasma é ativado. Aí você vai despertar e materializar um contato. Então, o que você falou é perfeito. E muitas das vezes ele vem sem a consciência da mediunidade. Muitas das vezes o médium vai manifestar aquilo sem consciência do que está acontecendo. Por isso que, está tendo contato, vai tomar um banho de descarrego, vai numa sessão, vai fazer uma oração. Por quê? Nivela e normaliza o seu canal de frequências, de intenções e emoções, e esse ectoplasma deixa de ser ativado. Uhum. Já que você falou da pergunta inicial do programa, né? Então vamos trazer ela aqui. Como é que a gente pode diferenciar, então, uma materialização real de um truque de ilusionismo, de uma criação da mente dessa tupa? E para as pessoas também entenderem, né? Bom, eu sou essa pessoa que vocês todos aí conhecem tão
tão pé no chão, e eu digo, primeiro lugar, nunca se impactar com o fenômeno em si. Fenômeno não é show e não tem hora marcada. Se existe, eu sempre falo às pessoas, olha, se tem desde um fenômeno de incorporação, se tem hora marcada, o fenômeno ele acontece ao acaso. O fenômeno depende, primeiro, do próprio mundo espiritual manifesto, te dá a ordem de despertar, dá o timing, né, inicial, e ele acontece. Fenômeno com hora marcada, show não existe. Então, todos esses que, infelizmente, colocam, né, início, outro... complicadíssimo, não julgo para não ser julgado, mas eu já falo, não é assim. É que o Chico falava, a carta vem de lá para cá, a empresa de correios é de lá para cá, o expediente é deles, não importa se é de madrugada, se é... no meu caso, por exemplo, as pessoas que me acompanham, eu posso estar numa churrascaria, posso estar comendo, enfim, acontece o fenômeno, eu pego, literalmente aporto e entrego para a pessoa. Eu brinco, eu agora estava eu e dois amigos, estava o Legrazi comigo, eu estava na churrascaria almoçando, estava um amigo nosso em comum, não vou falar nada, ele até falou, olha, eu estava nesse lugar aqui, ó, esse símbolo templário aqui, porque eu estava comendo camarão, olha isso, pode perguntar ao Legrazi é próprio do Legrazi, comendo camarão, eu falei assim, templário do nada, eu larguei o garfo, materializei aquele símbolo, entreguei para ele, ele caiu apavorado e eu continuei comendo meu camarão. Não estava nem aí, porque sentiu. É como o Chico falou, entrega a carta. O contexto é entregar a carta. Não é me promover, muito menos me preocupar com o que vai achar. Para ele foi porque ele tinha tido um contato num retiro com aquele símbolo, perguntou que símbolo aquele, enfim. Foi que nem com a minha irmã Suzy Maria. A Suzy, eu tinha acabado de conhecer a Suzy fomos também sempre uma churrascaria. Olha, não leve uma luz para a churrascaria. A gente estava comendo e a Suzy falando que precisava de uma resposta tal. Eu estava cortando, materializei algo grande para a Suzy, entreguei, voltei. A Suzy levou 6 meses e num evento, ela 6 meses depois me falar, a resposta foi essa. Eu tinha me conectado com Nossa Senhora de Guadalupe, pedi ela a resposta e veio ela materializar. E por aí vai. Então, o fenômeno ele é ocasional, o fenômeno é atemporal. Agora, não se prender só a essa coisa do objeto físico. Muitas das vezes, como eu falei, existem outros tipos de materialização, por exemplo, existe uma gama de pessoas, dos meus irmãos e irmãs, que muitas vezes estão com problema e sonham comigo sentado, ou até tem... Olha a tupa, que coisa interessante. Meu Deus, hoje eu te vi no shopping, Marluz, que abraço gostoso, e eu com a cara de Pedro Bó. Foi legal, não foi? Foi, obrigado pela palavra que você me deu. E eu assim, tá, né? Fazer o quê? E aí eu te falo, você imagina a responsabilidade que eu tenho em poder entender que nada disso me pertence. Nada. Nada disso me pertence. Nada. Nada me qualifica melhor que vocês. Eu sempre falo, quando vocês, meu Deus, eu falo, pede por mim. Rezem por mim sempre. Vocês podem me retornar isso. A responsabilidade de um médium de efeito físico, ela vem, eu acho que 3 vezes mais do que qualquer outro, porque o mundo de hoje em dia corrompe muito fácil as pessoas. Eu mesmo passei por testes muito complexos que às vezes eu falo assim, meu Deus, eu poderia não estar passando por essa situação. Senhor, por que eu passo? E aí eu vejo que é teste como qualquer um. E isso me qualifica no mesmo patamar, com muito mais responsabilidade, de um iniciante. Na verdade, todo dia, quando eu estou diante de uma manifestação, eu brinco, eu estou aprendendo ainda. Eu sou iniciante aqui, como todos nós, então eu não tenho nada que me torne melhor ou maior do que ninguém. Acho que só mesmo a gordura e o peso, né? Desse jeito que você está falando, as pessoas vão te convidar, sabe para quê? Para ir churrascaria. Não me convida, eu vou dizer não. Estou tomando um chá aqui, olha, um chá, ó. O chá de noz de cola. Vamos aproveitar que você está trazendo essas conexões de perspectivas e missões de vida. E nós começamos o programa falando sobre Satya Sai Baba, e ele afirmava e trazia essas conexões
de que ele estava continuando o trabalho de uma vida anterior dele, de uma vida passada, ele veio como Sati Sai Baba para continuar esse trabalho específico. Você teve esses lampejos, essas conexões, de que quando você identificou que o que você veio fazer, a sua missão tinha um sentido, uma conexão, tinha também uma conexão com vidas passadas ou não? Baba, na vida anterior, veio como Satya Sai Baba de Shirdi, que era um santo muçulmano, e virá, com as bênçãos do divino, estarei aqui ainda no físico como um Prema Avatar, como o avatar do amor, né? Eu tive uma experiência interessante, é a primeira vez que eu vou falar isso aqui online para vocês. Numa dessas vivências da Índia, eu tenho meu compadre, meu grande amigo, o irmão Kleber, que também estava na Valdemar, que é lá de Portugal, enfim. E hoje o Arthur Veríssimo, grande Arthur, tu conhece, né? Pô, se você fizer um episódio comigo com o Arthur aqui, a gente tem histórias para vocês enlouquecerem. O Arthur falou assim: Marluz, você tem uma ligação muito grande com Kubeira. Você, em Kubeira, é uma deidade que é como se fosse o tesoureiro dos deuses. Eu falei assim: pô, Tutu, para com isso. E o Tutu abriu algo em mim que eu nunca falei. Eu não fui tesoureiro dos deuses. Eu, andando no templo onde é o Samadhi, é o Mahasamadhi, a gente fala Samadhi, que é o túmulo de Baba de Shirdi, eu vi uma foto e estava Baba de Shirdi, uma foto de 1800 alguma coisa, 1900 alguma coisa de Baba de Shirdi, e tinha um homem gordo, enorme, sentado nas escadarias do templo, contando as moedas das esmolas que levavam para o templo. Eu, na hora, eu consegui ver uma foto minha numa encarnação passada. E é muito interessante isso, porque eu nunca falei isso para ninguém. É algo que mexeu demais comigo. E aí eu entendi nessa dimensionalidade o porquê do contato, de ser esse tesoureiro. Hoje em dia acho que eu sou mais o designer, né, desse divino, mas eu consegui me ver, eu entendi. E vocês veem como a confirmação se manifesta em várias e várias formas. Vem o Arthur Veríssimo, uma coisa que eu nunca falei, falar isso. Pá, Kubeira, eu falei, Arthur, fiquei sem graça, para com isso tudo. Não, Marluz, e aí nós tivemos uma conversa, eu projetei isso para ele. Eu tenho certeza, eu te vejo assim. Então eu tenho, depois de muita dor, depois de muito entender, depois de muito amor, sim. Eu sei quem eu fui, pelo menos em 2 vivências anteriores. Eu tenho noção da minha missão aqui, mas a ordem é servir. Acabou. Nada mais, nada menos. Não sou nada mais do que vocês. Eu só estou a serviço. É isso. Sou pai, sou o avô mais feliz do mundo. Hoje em dia eu tenho minha Maria Amélia, que é a paixão da minha vida que me motiva. Eu estou aqui no estúdio com meu filho, que é a paixão da minha vida. Tenho minha nora, que é a paixão. Tenho minha irmã e minha sobrinha, que são paixões da minha vida. Tenho minha família, tenho meus bichos. Tenho um instituto junto com a minha irmã Suzy Mariá, que você já foi lá e sabe que missão que é a nossa. Tenho meu trabalho nos 4 cantos do mundo, tenho a terapia interdimensional, sou terapeuta, sou psicólogo forense formado, mas sou terapeuta. Criei uma metodologia de trabalho, tenho meu trabalho e sou muito dedicado ao meu trabalho. Agora, como médium, como materializador, só entrego as cartas. Nunca, eu já entreguei milhares de materializações, nunca cobrei por nada disso. O meu trabalho como terapeuta cobro muito bem. A metodologia terapêutica. Agora, o meu serviço é gratuito e diário. Eu posso estar... Você já presenciou alguma vez, já viu a materialização, como é que ela corre em qualquer lugar? Eu posso estar no meio de uma festa, posso estar no mercado, posso estar num evento, o que for. Eu vou entregando as cartas. Acabou. Isso é missão espiritual. Isso não é o trabalho. Agora, o meu trabalho... A minha humanidade, ela é diária. Eu estou tomando aqui, sabe o quê? Coca-Cola. Isso eu acho que é uma pergunta que deve muitas pessoas fazer, que é como é que essa é a utilização da materialização? Por que o Marluz, por exemplo, não plasma um diamante gigantesco, não plasma dinheiro, ou não plasma essas conexões? Eu não sei se eu mostrar um áudio aqui... Posso mostrar? Pode colocar Pode. Eu vou no microfone. Uma grande amiga minha que me mandou até um recado
Ontem ela me mandou que está com saudade. Ó, ontem ela me mandou. Ó, você vê, ontem ela me mandou o recado, ó. Estou em Minas. Tá. Ontem. Eu materializei para ela um solitário de brilhante. Bom, enfim, era um anel. E ela tem Você viu que ela disse que está em Minas, né? Sim. E ela tinha um projeto de construir uma escola para crianças carentes em Minas. Ela largou tudo aqui em São Paulo e tal. Bom. Oi, Marluz. Tudo bom? Estou aqui em São Paulo, super corrida. Mas eu queria te dar uma notícia. Eu quero saber se você concorda ou não. Eu estou pensando em fazer uma escola, né? Uma escola modelo lá em São Gonçalo, para atender a comunidade lá. Eu quero fazer uma escola bombada. Aí, foi o cara que fez o mármore lá da minha casa, que tem uma marmoraria, o Alaí, aí ele foi lá em casa, aí ele falou que a profissão dele era graduador de brilhante. Sei lá, ele reconhece se o brilhante, vê se é puro, se não. Você sabe que ele pegou o brilhante que você me deu, avaliou em 300 mil. Aí eu quero te perguntar se eu tenho autorização e se eu posso fazer isso. Eu quero vender e montar essa escola, construir uma escola. O que você acha? Será que dá para fazer isso? Não dá? O brilhante vai sumir? Como é o procedimento disso? Fala aí para mim. Cada um recebe a carta e faz dela o que bem achar. Nesse caso, foi total permitido porque olha o que tinha por trás. Agora, muitas são as pessoas que levam, às vezes, para penhorar e vender e a materialização desaparece na hora. Na hora! Então, cada um recebe. Eu só sou o carteiro, acabou, estou livre disso. Não me prendam a esses detalhes. Nesse caso, eu até respondi um palavrão. Claro, e tá lá. E ela me escreveu ontem, eu tenho que ir lá em Minas para ver, mas são casos e casos, cartas e cartas. Então, nesse caso, vocês veem, foi um brilhante. Como pode vir alguma coisa de madeira, alguma coisa de pedra, o que for. Mas ele tinha um intuito de ter vindo. Tá ali, ó, tá escrito. Né? Tá escrito no universo, ele tinha por que vir. Você comentou no início do programa também que existe muita responsabilidade para quem é um médium de materialização e também existe muito desgaste. Qual foi a materialização assim mais perigosa que você já fez e que quase custou a sua integridade física? Eu acho que essa de Urubici, porque me deixou realmente fatigado, e era um grupo de pessoas, foi um físico gigantesco, primeiro, olha que coisa interessante, a gente estava numa fazenda, no parque, lá na reserva de Urubici, sem luz elétrica, sem internet, sem comida. Pode perguntar a Meire Yamaguchi, chama a Meire aqui e pergunta, eu materializei comida. A pessoa que nos levou para lá só tinha inhame cozido e peixe. Eu fiquei tão revoltado 3 dias comendo aquilo que eu materializei curry de frango, arroz basmati, tudo, eu materializei comida. Então isso... Gordices do Marluz, espirituais. Enfim, eu estava sem água quente, porque a serpentina, como não tinha luz, tinha arrebentado. Enfim, todas as provações. E eu já não aguentava mais, o meu corpo estava fatigado, eu estava passando mal querendo ir embora. E eles falando, nós vamos abrir a porta, nós vamos abrir a porta. Realmente, abriram a porta lá na montanha que desenhou um buraco de fechadura. Mas a mais impressionante, que eu acho que talvez tenha me testado, eu tinha uma conta na Caixa Econômica e no início dos anos 2000 clonaram o meu cartão. Compra de internet, essas coisas, clonaram meu cartão. Morava no Rio de Janeiro, eu fui lá para a rua Presidente Vargas, onde tem a Caixa Econômica gigantesca, tive que botar camisa social para falar com o gerente, eu detesto, eu sou esse estilo que vocês veem que foge qualquer padrão. As pessoas pensam assim, o Marluz deve ser 1,70 m, cachinhos dourados. Quando vem o ogro do Shrek, fala, Marluz, você é desse tamanho? Aí, fui na Caixa Econômica, não consegui resolver, tive que pagar a fatura, saí de lá xingando, porque eu falo palavrão. A gente bate no... Meu filho tá ali, Teteu? Ó, Teteu, quase ressonou ali. Você viu? Você fez trampo, tomei até um susto, olha, pensei que era espírito.
Aí, o que acontece? Não consegui resolver. Falei palavrão, porque se existe o dedo mindinho, é porque é para a gente bater e falar um palavrão. Aí, atravessei a rua Presidente Vargas, apertei o sinal, olhei para o lado, tinha uma gari varrendo a rua. A pessoa que varre a rua. Eu só recebi aquilo assim, fale com ela. Eu, pé da vida, xingando o universo porque não consegui resolver o meu problema e tive que pagar aquela clonagem do cartão. Falei, não vou falar. E eles, falem com ela. Me deram aquele choquinho elétrico, eu fui falar com ela. Boa tarde, tudo bem? A moça me olhou tão apavorada. O que houve? Olha, eu tenho um recado para falar com você. E ela estava chorando. Ela olhou, quem é você, moço? Olha, aí comecei a transcrever o recado, a carta. Não se preocupa, a melhor coisa que aconteceu foi você ter esquecido, não querer voltar para ele. Bom, comecei a falar com ela, interagir com ela, e ela começou num choro nervoso, soluçando, falou, moço, eu estou há 3 meses, pelo amor de Deus, ele saiu de casa e largou a gente, eu estou com as crianças em casa e 3 meses a prefeitura não nos paga o salário. Eu nunca tinha visto essa... Bom, eu girei a mão, materializei para ela um medalhão desse tamanho, cravejado de pedras, uma corrente ouro, que aquilo devia ser vitoriano, alguma coisa, sabe, aquela de museu. Entreguei para ela, falei assim, olha, vai no banco ali, que eu tinha acabado de sair da Caixa Econômica, e a Caixa Econômica faz penhora de valor. Vai ali, vende isso aí, ó, e compra a sua casa. Moço, quem é você? É um anjo? Eu falei, não, é um presente para você. Acabei de entregar. Voltei para o sinal para atravessar e comecei a xingar o mundo espiritual. Para ela, vocês fazem. Agora, eu fiquei com a dívida no cartão lá. Para você ver como é que é. Então, é só o serviço, é só o entregar. Uhum. Não adianta, a gente não tem nossa vontade perante ao universo. Não adianta. Perante ao serviço na mediunidade, não adianta. A vontade é divina, o controle vem de lá. Uhum. A gente já fez aqui alguns episódios com estudos de curas espirituais, se utilizando, inclusive, acho que eu vou transformar em pergunta que fica mais fácil, né? Qual a função, então, do ectoplasma nos processos de curas físicas, de cirurgias espirituais, e como que isso ocorre? E se você também já presenciou essas curas mediúnicas e cirurgias espirituais, né? Eu estou aqui coçando o nariz, que eu fui mexer na gata dele, que é a coisa mais linda do mundo. Queria dar um espirro quietinho, mas o espirro ia travar o estúdio todo. Sim, o ectoplasma é o combustível que, como eu falei, materializa, possibilita o quê? O que está no nosso campo espiritual, energético, perispiritual, se manifestar no físico. Então, os doutores da espiritualidade, os próprios curadores e sanadores, utilizam desse ectoplasma para estar sobre as nossas mãos no físico e realizarem a cura. Necessita de ectoplasma. Quando existe a cirurgia mediúnica com ou sem corte, ela utiliza do ectoplasma. A anestesia que é injetada em quem está passando pelo processo é ectoplasma. O cheiro de éter que fica no ambiente, os sons que vocês escutam numa cirurgia é movimentado e criado pelo ectoplasma. Eu fui nos últimos dias, nas últimas 2 terças-feiras, eu fui no Curat, junto com o Legraz, lá com o Ronaldo, e aquela quantidade de ajuda maravilhosa que o Curat faz, eu participo ali, saio quase carregado, porque eu dou todo o meu ectoplasma para auxiliar nos processos de cura espiritual. O ectoplasma que movimenta. É como se fosse o soro que é injetado em vocês, e aí também é como se fosse o combustível que faz com que essas energias se materializem. Mas já participei de muitos. Olha, eu tenho uma amiga em Florianópolis chamada Samara Pires. Samara, beijo, Sami, se você estiver vendo. No início dos anos 2000, ela estava passando por um processo, eu posso falar isso assim, porque ela conta em todos os lugares um processo problemático de depressão e tal, e me pediu ajuda porque isso estava se manifestando na cabeça dela em algo mais sério. Bom, eu não faço esse tipo de trabalho, por exemplo, eu fui lá no Curat, um trabalho voluntário de doação, aí eu permito com que os meus mentores trabalhem, e trabalho o tempo inteiro ali. A Samara pediu e eu permiti com que um desses doutores do espaço manifestasse em mim. Realizei uma cirurgia na cabeça dela, no espaço Atma Amara, que existe lá em Florianópolis.
E o que acontece? Se materializaram larvas. Nós retiramos da cabeça dela bichos, que eu falava depois assim, são as minhoquinhas que estavam na sua cabeça. Mas o que acontece? Mudou todo o ambiente, o ectoplasma começou a exudar, e aí, no puxar, saíam essas larvas. Então, os fenômenos físicos, principalmente também nesses processos de cirurgia e cura espiritual, nossa, a gente vê, às vezes, órgãos manifestos. Ana Sharp tinha um material vasto que ela captava por todo o mundo de filmagens, por exemplo, lá em Palmelo. Tem o meu querido Reginaldo Quântico, meu irmão, que eu tive lá em Palmelo. Reginaldo, um beijo aí, Suzy, vamos estar lá em novembro novamente. Fizemos uma oficina maravilhosa. O Reginaldo faz cirurgias, trabalha com a egrégora do doutor Fritz Hans, então é fabuloso. E o que a gente vê, as pessoas às vezes vomitam, volatizam ali um órgão doente, então é impressionante. Sabe que você contou essa cirurgia espiritual que você fez lá no Atma Amara, lá com a Samara Pires, e eu lembrei, sabe de quem? Do Pajé Sapaim, porque várias vezes eu vi ele na minha frente também, tirando e materializando seres vivos, árvores e conexões, assim, na frente de todo mundo. E ele fazia assim, um movimento, fazia assim, e parecia cena de filmes. E o negócio fazia Interessante você falar isso. Eu vou falar. Você falou das materializações mais impressionantes. Tem, se você for no YouTube, você pode procurar lá a Suzy e a Meire falando isso em vários lugares, que nós estávamos em Fátima há 3 anos atrás, em Fátima, em Portugal. E em Fátima existe a Cruz do Peregrino, que é uma cruz gigantesca, acho que tem 20 metros de ferro. E já pressentindo a guerra na Europa, eu fui para realizar um trabalho. Nós fomos para Portugal, Espanha, com a Suzy, depois fui com a Meire. Portugal, Espanha, Suíça e Itália. Estava minha querida Nair Aiko também, enfim. E do nada eu falei assim, meninas, eu preciso fazer um trabalho aqui, eu preciso colocar um vigia aqui na Europa, porque vai ficar muito feio. E Portugal, minha terra-mãe, minha ascendência materna e tal. Bom, eu só falei assim, vamos colocar a mão nessa cruz de ferro, mas não fica me olhando, não. Foi como se falasse o contrário, porque quando eu estava concentrado, estava a Meire de um lado olhando e Suzy curiosa olhando escondida, sem eu ver que ela estava olhando. Eu literalmente tirei um pedaço do vergalhão de ferro, coloquei na mão, transformei num ser animado com pernas e falei, agora entra para a terra e proteja essa terra sagrada. Ele andou e entrou. A Suzy testemunha isso em vários podcasts, e a Meire, engraçado, são elas falando que estavam olhando escondido e viram essa situação, mas foi algo realmente, foi uma das coisas mais fáceis, porque eu criei algo inanimado, transformei em algo animado. E aí entra, foi você que quis? Não. Foi a ordem dada que eu só dei o comando, é isso. O ectoplasma, ele é ativado pelo meu corpo, manifestado, mas a ordem vem lá de cima. Mas essa foi muito impressionante. Então andou, parecia um Transformer. Tac, 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 mexeu. Aí quando eu volto para mim, tá as duas assim, ó. Eu quase bati nas duas, né? A cara, a Suzy com aquela cara assim. E a Meire, de japonesa, virou olho aberto, assim, me olhando. Marluz, o que foi isso? Eu falei, não interessa, não é para vocês falarem, mas elas contem agora, podem contar. Acho que teve uma situação de bilocação de Sai Baba, onde ele foi visto em um outro lugar, em um outro país, comprando um Rolex. O Rolex é famoso, essa história. Conta pra gente, então, essa. Eu só não me recordo se era presidente da África ou estava na comissão. Vieram alguns... Era da África. Vieram alguns... A comitiva, junto com esse presidente, enfim. Sai Baba vai, o cara... Esse senhor debochando, mas eu quero algo que seja especial, que não seja comum e tal. Bom, nesse testar que a nossa, às vezes, descrença em si próprio nos leva a testar o que a espiritualidade está nos trazendo, Sai Baba vai, 1, 2, 3, materializa um Rolex. E eu acho que era da África, eu não me lembro. Bom, mas tem a história do Rolex Sai Baba. Enfim, Sai Baba materializa o Rolex, ele chega no hotel, com aquilo tudo, fica impressionado, volta para o país de origem e resolve rastrear o número de série da Rolex. Chega a uma loja na Suíça, na Europa, aonde ele procura saber quem comprou. Não, foi uma coisa assim,
interessante, porque quem comprou foi um homem assim, assim, assado, tal dia, com um cabelo Black Power, com uma roupa laranja. Nós estreamos quando ele entrou na loja, e naquele horário era o horário e dia que ele estava recebendo o Rolex materializado na Índia de Sai Baba. E no cheque ainda tinha assim, with love, que era o que Baba sempre assinava, com amor, né? Então, Baba, assim, olha, o próprio anel que ele me materializou, que é esse anel aqui, ele se moldou. Uma característica que eu tenho também nas materializações, o anel se molda, né? Mas esse aqui se moldou. E eu tenho um dedo que é quase um cano de água, né? Então, ó, se você quer pegar, você pode sentir a energia. E ela muda de cor, é interessante, né? Que ano que foi essa? 1996. 96. Nossa, não tinha internet, não tinha nada. A Índia era sofrível. Eu me lembro, para ligar para papai e mamãe, a gente tinha que... O fuso horário totalmente diferente, então a gente ia bem de noite para poder pedir a telefonista para fazer uma ligação. Estava começando essa coisa de DDD, de coisa, mas era impressionante. Agora, a Índia é a terra-mãe. Não adianta a gente tentar entender a espiritualidade se você não passa pela Índia. A terra da ancestralidade é a África, o continente africano, os mistérios, né? América do Sul é a terra do contato, que eu sempre falo, onde todos os deuses astronautas nos trazem, né, nas alturas, toda a manifestação de conhecimento, mas a terra-mãe é a Índia. Buda era hindu, a gente já começa por aí. Na antiga tradição, crê-se que dos 13 aos 27, Jesus percorreu o caminho do Oriente, esteve na Índia. Então, a Índia é a terra-mãe. A Índia é a terra onde tudo se materializa. É algo assim totalmente, o poder dos yogis, o poder todo da consciência se manifesta. E o Tibete também, que eu conheci o Tibete, é algo único. Você sabe que eu fiquei preso na fronteira porque eu comprei umas bolas de gude lindo, umas bolas de vidro de artesanato. Eu fiquei quase que 20 horas preso. Pensaram que era munição na época, Caxemira. Ele pensou que era munição. Então, a única coisa que eu não gostei de Tibete foi chá com manteiga. Não dá, não dá, não dá. Momo, que são os bolinhos, são os dumplings, são maravilhosos. Agora, chá com manteiga de aque não dá. Mas é uma terra única também. Eu vou continuar aqui nessa entrevista, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve. Tem até um QR Code aqui para vocês terem. Olha aqui, está passando aqui embaixo. Olha aqui, isso. Fala um pouquinho do trabalho que você desenvolve, a gente vai continuar nossa entrevista ainda. Vocês que querem ter um contato com a terapia interser, que se chama interdimensionalidade do ser, para transformar todos os processos internos através de uma terapia que vai além do psicoemocional, entra no quântico, no interdimensional, é só me adicionarem nas redes sociais. Todos os dias a gente tem o movimento das mãos de luz, são 5 milhões de pessoas que fazem as mãos de luz, que é um movimento... Tem a história da foto das mãos de luz, que é essa mão que é o símbolo de toda a minha vida, que foi durante um curso... A Ana Sharp trouxe o curso em Milagres no Brasil. E foi durante o curso em Milagres, ela fotografou a mão depois de uma materialização, estudou, e essa foto começou a manifestar vários fenômenos físicos. Bom, a foto da mão do Marluz, mas não é nada o Marluz, se tornou um gráfico radiônico, ela se tornou a captação no momento de um portal, e essa foto gerou uma egrégora onde você encosta e forma uma egrégora que se chama egrégora das mãos de luz, e essa foto percorre o mundo, enfim. Então, todos os dias às 6 horas a gente se junta em intenção e atitude e cria essa egrégora. Onde 2 ou mais estiverem presentes pelo bem, ele se manifesta e cria essa egrégora. Então, está aqui a minha rede social, todos os dias, 6 horas, está lá a oração, a conexão das mãos de luz. Se você quer saber mais informação sobre a terapia ou sobre o instituto que eu tenho com a Suzy, o I Am, né? Academia da Consciência, é só você me adicionar lá, mandar um oi, diz que, Marluz, eu também tomo Coca-Cola, ó. Não, tem água de coco aqui. Nossa, eu estou aqui no VIP, vou até mostrar, olha que linda a água de coco. Falei, meu Deus, eu vou botar no altar aqui, eu vou fazer um puja. Aí ele, muito gentilmente, entendeu. O velho irmão falou assim, eu sei, uma Coca-Cola tinha, tá aqui, maravilhosa, olha.
E aqui está um contato de WhatsApp, que é 11, ó, 9, Isso. 11 91934 1331. 11 91934 1331. Tem também um e-mail, está aqui o QR Code para vocês entrarem e acessarem e conhecer mais e fazer parte desse trabalho que o Maluz vem desenvolvendo. Todo mês a gente tem uma oficina lá, presencial, eu e Suzy. Todos os meses a gente tem um encontro presencial. E aí vocês acompanham a minha agenda, porque eu acabei de chegar de Goiânia, vou para Goiânia novamente, e a gente roda os 4 cantos, levando a missão do servir como prioridade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu quero tocar aqui um outro assunto que tem a ver com, e também para alguns um certo tabu por conta da educação religiosa recebida aqui no Brasil, que é essa relação entre dinheiro e espiritualidade. Como é que você vê nessa perspectiva de mentalidade, já que o poder mental é uma possibilidade que a pessoa pode escolher uma diversidade de crenças, como que ela pode estar de uma maneira mais equilibrada, lidar com o dinheiro e com a espiritualidade? Sem dinheiro a gente não tem o pão, né? O pão de cada dia a gente tem que comprar até para poder dividir ele. Então, eu sempre falo, o meu trabalho como terapeuta, toda a estrutura construída no entorno, ela depende. Como nós vivemos numa sociedade onde temos os bens de consumo, onde temos necessidades, ela depende de dinheiro. Então, eu tenho que cobrar pelo meu trabalho, o meu trabalho terapeuta. A minha missão espiritual é servir. Eu viajo aos 4 cantos, materializando, entregando. Nos eventos, eu abraço 500, 700 pessoas, eu escuto cada um, eu trago aquilo, sabe? Agora mesmo, terça-feira passada, lá no Cura-te, eu vou de maca em maca, eu vou, sabe, trazendo às pessoas o acalentar, o doar. Agora, a espiritualidade, ela é a nossa missão. A espiritualidade é o caminho mostrado para nós, por exemplo, terapeutas, temos a espiritualidade como foco e referência. Espiritualidade não é cobrada. Agora, todo o trabalho, o entorno, todas essas ferramentas, por exemplo, se a gente quer lançar um livro, a gente precisa editar o livro, imprimir o livro, para quê? Para que você... E se eu pudesse dar tudo, todas as ferramentas, mas a gente paga a luz, paga o estúdio, paga... Como é que é o nome? StreamYard. Eu estou aprendendo, porque eu sou analfabeto digital. Meu filho que faz StreamYard, paga a plataforma social. Então, tudo isso... Sabe quem me deu a maior definição disso? Um dia com o Chico, eu perguntei, Chico, qual a diferença do trabalho e da minha missão? O Chico falou assim, meu filho, meu menino grande do coração ainda, trabalho é o labutar de cada dia que nos põe o pão de cada dia na mesa. Aí eu aprendi, labutar, foi pro caderninho. Trabalho é o labutar de cada dia, meu filho, que nos põe o pão de cada dia na mesa. E eu perguntei, e a missão, Chico? Dividir o pão. Ponto. Teu trabalho, independente do que seja e da forma, é onde você põe o pão de cada dia. Agora, a espiritualidade, a missão, é dividir esse pão. É dividir o pão de cada dia. Você tocou num ponto que é um dos grandes desafios dos terapeutas, principalmente os terapeutas aqui do nosso país, que é saber essa conexão de manifestar e saber cobrar e saber sintonizar com a energia do dinheiro. Como que a vibração, por exemplo, de escassez, a vibração do medo e essas restrições todas afeta até as questões financeiras do terapeuta, que acaba, alguns deles, desistindo do trabalho terapêutico para fazer outra coisa. Muitos são os irmãos que chegam diante de mim, muitos são os irmãos e irmãs que falam, meu Deus, mas eu não consigo, eu quero trabalhar com essa terapia tal, eu não consigo, mas realmente são os bloqueios, são os gatilhos, esse mito da escassez, são as raízes que não são cuidadas adequadamente que criam em você essa impossibilidade. A partir do momento que você já está falando eu não consigo, você já está materializando o não sucesso. Então, em todos os campos de trabalho, e para nós terapeutas, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala, que é o que a gente falou no início, a palavra é o pensamento materializado. Qualquer pensamento, quando falamos, ele é o quê? Ar exudado pelos pulmões, que passa pelas cordas vocais, vibra, ou seja, já vira um estado de vibração, e o chi, o ar vibrado, vira o som.
O som é pensamento materializado. Som é invisível. Vocês não estão vendo, não está escrito. Está sendo assimilado entra pelos ouvidos, assimilado pelo seu cérebro. Tanto que existem palavras que nos remetem sensações imediatas: amor, afeto, mãe, pai, dor, cor, sabor, felicidade, tristeza. Todas elas despertam reações físicas e mentais no nosso corpo. Então, um cuidado que nós devemos ter todos os dias é no pensamento materializado através da palavra. Se você fala o negativo, se você fala que a sua vida é uma droga, droga a sua vida será. Se você fala que você está sem dinheiro você estará. Isso não é fazer bonitinho, não. Isso é realidade, frequência, vibração sonora. Olha aí, no início tudo era caos, tudo era escuridão, e Deus, o Criador, falou: Fiat lux, haja luz. O Verbo se manifestou. Jesus, o próprio Verbo encarnado no homem, o Verbo, a palavra, a intenção que vem através... Intenção, que eu brinco, a intenção do som. Então, todos os dias, começo o dia falando assim: sou próspero, sou próspera, sou feliz. Agradecer, principalmente. Antes de desejar ter, é o ser. E para que possamos ser, temos que agradecer. Agradar o ser divino que nos dá a possibilidade todo dia de sermos melhores. Então começa o dia agradecendo, vai para o espelho, materializa. Hoje meu dia será maravilhoso. Hoje é um dia de revelações. Hoje é um dia de conquistas. Hoje meu dia será bom. Começa isso 7 dias e você vai ver a modificação, a mudança. 7 dias. E já respondeu aquela pergunta do início do programa sobre essas conexões de que a palavra é pensamento materializado e que os efeitos de maldições como a raiva vai afetar o próprio ser humano. Né? Claro, a palavra... O problema é o que o Chico falava, o problema não é o que a gente come. Eu sempre brinco assim. As pessoas falam: você não é vegano? Eu falo: não, Cristo multiplicou peixe. No casamento da Cesareia, Cristo multiplicou pão. Carboidrato pode. Cristo multiplicou peixe. Uma sardinhazinha, um bacalhau, um bom bife pode. Senão ele tinha multiplicado alface, tomate ou proteína de soja. E o vinho. Então, de vez em quando, o problema não é o que a gente põe para dentro, o problema é a dosagem e o problema é o que sai. A palavra é uma flecha lançada que não volta. Então você tem que observar muito aquilo que você está maldizendo ou materializando negativamente na tua vida e na vida do próximo. Meu casamento é um desastre. Já começou, vai ser assim. Estou com problemas no casamento. Já vai continuar, vai permanecer. Exatamente. Cuidado com o que você fala. A palavra é pensamento, energia frequencializada, vibrada e materializada. Existem diversos lugares em que são realizadas cerimônias de conexões, por exemplo, nos Andes, Amarumuru, entre outras conexões. Tem também o relógio do sol ali em Machu Picchu, que tem umas conexões com 3 horas da tarde. O que você pode falar sobre as pessoas também que se levantam, despertam às 3 da manhã? Você sabe que eu estou no online há muito pouco tempo. Eu sempre fui do offline, eu sou da velha guarda, ó. Kátia e César Bastos, Cananda Ana, Namur Gopala, Ney Naif, Maria Lídia Gomes de Matos. A gente era dessa... Olha, eu até falei aqui, me lembro do primeiro encontro dos magos lá no Planetário da Gávea, 1986. Nossa, eram os adventos da espiritualidade. O programa O Eremita que tinha na TV Rio com Cananda Ananda, tantos que já se foram, tantos que ainda aqui estão, mas nós somos da velha guarda. Mas eu sou do online, estou há pouco tempo. E hoje em dia são 1.300.000 pessoas que estão comigo ali compartilhando, e pelo mundo várias. E quando eu vim para o online, eu fui num podcast dos nossos irmãos lá do Alei, no grupo, que são maravilhosos, e me perguntaram quais eram os portais interdimensionais, os portais de acesso mais fantásticos que eu já havia conhecido. Um deles eu citei, Machu Picchu, e justamente o relógio do sol em Machu Picchu, que são 2 pontos em Machu Picchu para mim são essenciais. O trono do imperador, quem já foi conhece, e o relógio do sol, 3 horas da tarde. Ali, encostou no relógio do sol, às 3 horas da tarde, ali é um portal que se manifesta, é um portal de consciência. Você fala das horas, é interessante, porque o tempo é uma invenção humana. O tempo é para mesurar e medir distâncias,
é para colocar, né, no nosso dia ordem numerária, ordem métrica, ordem sensorial, mas a maior máquina do tempo é o sentir. Porém, existem momentos do dia e da noite, existem momentos onde o Sol, o alinhamento das estrelas e planetas e até as próprias dimensões em coerência realmente abrem portais e nos despertam essa conexão. Se você vê horas coincidentes, você tem contato com portais. Se você vê constantemente o relógio te mostrando horas idênticas, você está tendo acesso a portais e não está percebendo. O universo está sendo explícito, te mostrando, te trazendo conexão e você não está percebendo. Segundo, uma hora interessante que você falou às 3. 3 da tarde é um horário maravilhoso para contato. 3 da manhã é um horário de intensa batalha e manifestar espiritual. 3h33, você está em litígio com a espiritualidade. Você está trabalhando no espiritual. E 3h33 você foi aportado, aterrissado na matéria para ver aquela hora despertar exatamente 3h33. Então, procura ativar a sua defesa psíquica. Existe alguma prática simples de visualização criativa que a pessoa pode fazer, ou que você recomenda para treinar esse poder mental? Copo d'água. Não existe nada mais. Inclusive, a gente tem lá no Instagram a experiência do copo d'água. Eu sempre replico essa experiência. Você pega um copo d'água, coloca as suas mãos. A água é o plasma, é o mais próximo do plasma que a gente tem, é a água. A água lava, leva. A água é a materialização das emoções, quando na lágrima, quando no suor, no prazer. A água, no líquido amniótico que nos envolve no início da vida, é a água. Nós somos seres que precisamos de água. Ficamos sem comida dias, sem água horas. Então, a água, nosso cérebro, gordura, pouca fibra e água. Então, tudo é água. Um simples copo d'água, quando vibrado intencionalmente, quando projetado, quando você coloca numa taça com água as suas mãos e fala: esta água me cura, essa água me desperta e conecta. Sem pedir especificamente nada, só isso. Essa água me cura, essa água me desperta e conecta. E todos os dias, durante 2 semanas, você toma essa água, o milagre acontece. Um copo de água. Então já começa por aí. Olha o seu poder criador e criadora, como Cristo, há 2026 anos atrás, nos falou: vós sois deuses e deusas, deuses e deusas. Se tens fé, tudo podes. Um copo com água. Ponto. Olha aí, a maravilha. Dica especial aí para vocês. Marluz, como se proteger energeticamente? Essa é uma pergunta que é muito recorrente aqui nos comentários do YouTube. Para que a nossa energia mental e ectoplasmática, já que estamos falando dela, não seja vampirizada por ambientes ou por pessoas tóxicas. Eu sempre falo que o mais interessante na vida é a defesa em vez da limpeza. Então, muitas das vezes, já é tarde. Você se preocupa com a limpeza, mas por que não se ocupou da defesa? Meio simples de limpeza energética, sabão de coco. O coco. O coco a gente realiza, tanto na mitologia africana como na hindu, a gente faz os pujas. O sabão de coco, você vê, eu até ontem falei isso, nas cirurgias de antigamente nos hospitais, se lavava a mão com sabão de coco para entrar no centro cirúrgico. As roupas dos nenéns eram lavadas somente com sabão de coco. O sabão de coco ele tem um pH e tem uma bioenergia que nos limpa de larvas astrais. Então, está muito carregado. Em vez de procurar algo muito detalhado, pega um pedacinho de sabão de coco, toma um belo banho assim, saboa 2 vezes, faz bastante espuma e deixa a água lavar e levar energia. Agora, se ocupe sempre, se você vai a algum ambiente ou está em alguma situação de que energias estão manifestadas negativamente, da defesa. E como se defender? Qual é a voz do nosso coração? A oração. Se conecta com o divino. Começa o dia agradecendo. Vai para o seu altar, que eu brinco, que o altar nosso é o alô além. O altar. Por que todas as casas, independente das religiões, até mesmo os nossos irmãos evangélicos que têm uma Bíblia aberta, a casa tem que ter uma defesa. Nossa casa é morada divina do nosso corpo, é o nosso grande templo.
Nós somos casa e habitáculo do divino. Agora, nossa casa é o nosso habitáculo. Nossa casa tem que estar com a defesa sempre ativa, através de limpeza e organização. Não é luxo, não é luxo, mas é do seu altar ativado, com a presença dos elementos, água, ar, terra, fogo, uma velinha, um copo d'água para o seu anjo de guarda, para o seu orixá, para o seu deva, para o seu mentor, um gráfico radiônico, um cristal, uma planta, enfim, algo na qual você projete a defesa, projete a energia. E ele todos os dias se conecta, porque ali é a forma como você pega e fala com o divino, com o espiritual, aonde você ora. Então, defesa sempre, altar sempre limpo, altar sempre cuidado e amado. Não lembra só na hora do desespero, porque se você pega o alô ali na hora do desespero pelo milagre, ninguém vai te atender. A linha está cortada. Agora, se você alimenta o seu altar, você alimenta o altar interno, nada te abala, nada. Bom, se tudo que nós pensamos, sem exceção, cria uma forma de pensamento, e todas as noites nós dormimos, o sono, então, é o momento de a gente manifestar também essas formas de pensamentos ou manifestá-las em uma outra realidade. A gente pode, então, materializar no plano espiritual o que acontece quando nós estamos, ou quando nós sonhamos, ou quando nós estamos fora do corpo, né? Olha que coisa interessante, juntando a última pergunta com essa. Eu todos os dias, quando desperto, eu arrumo minha cama. Eu sempre, quando acordo, eu durmo com o meu pincher e com o meu chihuahua na cama. Eles têm a caminha em cima da minha cama, então meu pincher, o Thor velhinho, bafo de sardinha, é meu paixão da minha vida. Eu estou viajando, eu ligo para saber da neta e do cachorro. O filho sabe se virar, já é homem. Mas eu arrumo minha cama, pego sempre um spray com lavanda, água lavanda e jogo na cama. O quarto pode estar uma bagunça, cheia de mala, não interessa. Mas a cama é o nosso aeroporto onde aterrissamos quando despertamos e partimos para a jornada em outra dimensão quando dormimos. O sono é a própria comprovação das existências múltiplas e da dimensão que nos cerca e que acessamos, sentimos, materializamos. Quantos de nós não voltamos do mundo dos sonhos com a lembrança vívida, com marcas no corpo, com emoção, com coração palpitante, com o prazer manifesto, com sabores, com cores, com pessoas que já não estão aqui nos acalentando a alma. Então, o mundo dos sonhos é um mundo comprovado, dimensional, que existe dentro de nós e ao redor. Então, sempre no adormecer, esteja com roupas claras, faça uma oração antes, é para abrir o portal do bom e do bem, entra com o processo de defesa, né? Acende o incenso, coloca um copinho d'água debaixo da cama ou do lado. É isso. Realmente, o mundo dos sonhos é onde temos contato todos os dias. Todos os dias vamos para uma dimensão diferente. Voamos, nos transformamos, amamos, encontramos dor também, encontramos seres que às vezes estão dentro de nós e se manifestam nesse projecionar dos sonhos. Então, entra com a defesa sempre, em vez de só a limpeza. E arrume sua cama. Arrume sua cama. Você falou muito. Ele sabe. A minha nora arruma lá. É que hoje em dia eles dormem com a minha neta Amelinha, mas arrume sua cama. Eu sempre briguei. Eu nunca entrei no quarto, nunca, sempre respeitei a individualidade do quarto do meu filho, mas arrume sua cama. Muito bom. Fantástico. Você comentou sobre os desafios que sua mãe enfrentou por conta das manifestações ectoplasmáticas quando você era criança, e você também tinha percepções, visões, e se sim, como é que eram essas percepções? É interessante, né? Que quando nos 9 anos eu fiz a primeira comunhão, e olha que interessante, minha mãe, na simplicidade dela, me orientou muito em certos caminhos que hoje me norteiam a vida. Eu perguntava, mamãe, Jesus vai voltar? Quando eu fazia a primeira comunhão, ela falava assim, meu filho, ele volta todos os dias. No animal de rua, na criança que chora e no pedinte. E a gente crucifica ele todos os dias. Isso norteia a vida do meu filho, isso norteia todos que me cercam, porque eu encontro Deus, o divino, é nessas situações. Eu encontro o divino nessas situações. E mamãe, com a formação católica, presenciava isso. Minha irmã também, a Clarinha,
Clara Paiva, que também tem uma mediunidade muito grande, me relata hoje, há poucos anos ela veio relatar em público situações que ela vivia, que para mim era normalidade, mas eu fiquei muito em choque, sabe? Me senti muito culpado. Eu não sei se vocês, aqui em São Paulo, como chama, quando tem aquela revoada de cupins, são aqueles bichinhos da luz. Uhum. Quando tinha no Rio de Janeiro, a gente morava no Jardim Botânico, ela me via escondida, eu no quarto comandando esses bichinhos voarem, né? E entortar talheres, luzes que apagavam, objetos se movimentaram. E ela falando isso me deixou muito em choque, porque o que para mim era normal, era a minha existência, eu não sabia que afetava os outros. E minha irmã era criança, então me deixou muito, estou falando de 45 anos atrás, então isso... Mas, mamãe, tudo começa... Bom, dos seres. Com 9 anos eu fiz, dos 9 aos 11 eu fiz primeira comunhão, catecismo, frequentei a igreja católica e eu morei num lugar no Rio de Janeiro chamado Laranjeiras. Na Rua das Laranjeiras, em frente à paróquia Cristo Redentor, tinha um sinal. Todos os sábados, quando saía da aula de primeira comunhão de catecismo, eu olhava, tinha um casal parado no sinal assim de trânsito, sem rosto. Eles tinham roupa xadrez, calça marrom, camisa azul, ela com um conjunto marrom claro e bege, mas eles me olhavam, eles não tinham o rosto, era liso, o rosto era liso. Aquilo nem me assustava, nem fascinava, para mim era normal. E como era uma existência minha, eu não falava para ninguém. Então, durante anos desse processo, todo dos 9 aos 11, aquilo parava. Então, ir ao catecismo para mim era um pouco de terror, assim, porque eu sabia, mas eu não tinha medo deles. Depois, no kardecismo, e com o entender da ectoplasmia, eu venho a saber que o meu ectoplasma, na verdade, eram meus 2 mentores, que não conseguiam se materializar por completo para mim, porque o ectoplasma era pouco ainda, era infantil. Então, eles me olhavam assim, mas sempre estavam ali me acompanhando. E depois eu venho a ter contato com eles, formados por completo, muito mais tarde, e aí nunca mais apareceram. Eu tenho contato com os seres interdimensionais, essas dimensões que eu vou, que são esses seres que me acompanham, eles são totalmente feitos de plasma. Eles são luminosos, são seres de luz muito altos, não têm etnia, não têm cor, não têm definição, são antropomórficos, braços, pernas, mas não têm desenhos detalhados, e são completamente feitos de luz. Só que a luz é gelatinosa, eu toco eles. Então, os seres que eu tenho contato são assim. Uhum. Tem um ponto muito interessante, muito profundo, e que muitas pessoas também passam, eu já passei por essas situações, não sei se você também tenha passado, que é a chamada noite escura da alma. Se você já passou por momentos de noite escura da alma, ou de grande depressão, ou de grandes conexões, e se passou, como é que você superou? E se não passou, qual é a inspiração que você traria para as pessoas que podem estar passando por situações semelhantes, né? Passo até hoje, passo sempre. Se Jesus, nosso rabi, passou 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, que foi para uma cruz de braços abertos enquanto cruzamos os braços. Imagina nós, meros mortais de existência, se não vamos passar pelos desertos da vida. Mas uma experiência que eu tive nos anos 90 foi ir ao INCA, Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, fazer um trabalho voluntário, e numa depressão na qual pensei até em desistir da própria vida, acabar com a minha existência, eu encontro uma menina com câncer craniano. Ela não tinha metade do crânio, só tinha aquela pele costurada, e negra, uma pele que chegava a ser azulada, uns olhos igual 2 jabuticabas, os pais dela atrás, e ela assim, me abraça, tio. E eu abracei e eu via o desespero da mãe, tipo assim, não fala nada da aparência dela. Bom, ela viveu 3 meses, foi um contato lindo, onde eu nunca mais pensei em desistir da vida. Porque quantos são os que lutam por mais 1 hora? Uma criança sem metade do crânio pedindo um abraço. Como que a gente pode cruzar os braços se ele está lá de braços abertos na cruz, mostrando que ele é o caminho ali, que ele é a referência de todos nós? Como que a gente pode pensar em desistir da vida? Existe problema, eu tenho todos os dias. É como eu falei, eu sou pai, sou avô, sou sogro, sou tio, sou irmão.
todos os dias eu tenho problemas, mas todos os dias a minha confiança no divino e o poder de materialização das intenções me faz achar a solução. Todos os dias, na noite da alma, a gente sabe que vai ter um despertar da vida, vai vir o amanhecer. Não importa se nublado ou ensolarado, mas todos os dias seguidos da noite vem o dia. Uhum. Já que você falou essa questão, né, dessa criança de 3 meses, para os pais a gente deve ter sido um grande desafio também, mas para outras pessoas que estão passando por isso, o que você pode dizer daquelas que estão passando por um luto e esse luto torna-se uma luta espiritual, uma batalha né? O luto é uma luta, a gente sabe disso. Se você for na minha casa, for na minha sala lá no Instituto, não sei se você lembra da minha sala, quando você subiu lá em cima, eu tenho retrato dos meus pais que já não estão aqui em todos os cantos, todas as casas que eu tenho, pelos 4 cantos, assim, tem foto minha, tem pintura do papai e da mamãe. Como eu vivencio a manifestação do mundo invisível, como eu vivencio e prego pelos 4 cantos do mundo que isso aqui é 10% só. As dimensões coexistem a todo momento. Como eu carrego meu pai e minha mãe dentro do meu material genético e do meu sentir, eu não tenho sofrimento com luto, porque eu faço deles vivos todos os dias. Já encontrei com eles no mundo dos sonhos, na consciência, encontro eles todos os dias no sorriso do filho, no sorriso da neta, encontro eles no retrato que quando saio de casa, na minha poltrona que eu sento, para dar mamar para a neta, ou para trabalhar gravando um áudio, um vídeo, eu olho para eles e falo assim, benção pai, benção mãe, um dia a gente se encontra. Então não existe morte. A morte é trocar de roupa. Silvio Santos falava uma coisa interessante, morrer, dormir aqui e acordar lá. Todos os dias morremos quando dormimos, não temos a certeza se vamos despertar em mais uma gloriosa manhã. Todos os dias a gente volta. Uma hora a gente vai dormir aqui e vai acordar em outra dimensão, outro mundo, não interessa qual. O que interessa é a sua existência aqui e agora, a semeadura aqui. É isso. Não faça do luta-luta, porque o Chico falava uma coisa, a saudade e dor daqui para lá é a mesma de lá para cá. É isso. Você falou do Silvio Santos e anteriormente você falou do sabão de coco. Você sabia que eu vi uma reportagem dele que ele só tomava banho de com sabão de... O Silvio tinha alergia a cheiros e perfumes, então travava a traqueia dele, ele fechava. Então era sabão de coco. A Silvinha levava sabão na mala para viajar sempre. E sabão de coco, eu não vi vocês. Você chega no meu banheiro, às vezes eu boto no banheiro escondido deles, no banheiro de visita, lá no instituto, sabão de coco, sabão de lavar louça. Adoro lavar louça com sabão. Odeio lavar louça por causa do tamanho da pia. Sempre eu com esse tamanho fico encurvado. Mas quando tem muita louça, meu filho bota um sabãozinho que ele sabe. Eu vejo um sabão, me atrai. Eu falo, meu precioso, eu adoro espumar, limpar. Depois, nossa, eu adoro sabão de coco. Adoro, é vida. Eu estou lembrando aqui que eu era uma das pessoas que não gostava em nada de lavar louça. Quando falava de lavar louça, me inclua fora dessa. Até que eu li um livro do Thich Nhat Hanh, um monge vietnamita, isso na minha adolescência, que foi traduzido pela Odete Lara. Odete Lara que traduziu esse livro e colocou, fez até o prefácio. E o Thich Nhat Hanh, o que ele faz? Ele ensina que você tem que fazer a prática de imitação no dia a dia, no cotidiano. E uma das práticas que está lá no livro dele é o quê? Meditar lavando a louça. Ter a pia com louça para lavar. No Ashram de Sai Baba existe o Seva. Seva é o serviço. Você fica lá no teu processo iniciático e tem serviços. Claro, todo o centro, toda estrutura, ela depende da funcionalidade do serviço. Então, sabe qual era o Seva que eu fazia? O serviço? Lavar aquelas panelas gigantes na cozinha. Porque eu, com esse tamanho todo, eram uns tanques gigantescos de azulejo, eu quase que entrava e tomava banho lá e raspava as panelas e lavava com bucha vegetal, com sabão feito, e era maravilhoso. Aí entra o projetar. Na medida que a gente está lavando a louça, a gente está dando faxina mental. Por isso, olha, casa arrumada é essencial. O pior tipo de ser que eu conheço são os rastejantes, são as larvas astrais, né? Prato no chão, comida no quarto, isso é péssimo, porque eles se alimentam dessa sujeira. A sujeira energética é o que eles se alimentam, e os rastejantes são os piores. O que a gente chama de invasores, de intrusos, são larvas. Eles entram em você como larvas e vêm através das... Ai, mas eu não tenho empregada, não.
Você quem tem que arrumar. Passa uma vassoura no quarto, um paninho com água. A limpeza não significa só dinheiro. Não. Limpeza significa a espiritualidade prática, porque todo templo tem que ser limpo para a presença do divino. Uhum. A gente não falou dessa sua história também. Você passou por processo, você falou da mãe católica, do catolicismo, falou também de uma ajuda que ela teve quando ela adentrou, acho que no conhecimento do espiritismo. E você teve algum processo de desenvolvimento mediúnico? Quando eu estudava numa escola chamada Escola Jockey Clube Brasileiro no Leblon, Rio de Janeiro, Rua Bartolomeu Mitre, e eu tinha uma professora chamada professora Nádia. Tia Teresa Thompson, que era bibliotecária, que ela falava assim: menino, por que você gosta tanto desses livros estranhos? Carlos Castanheira, por aí vai. E a professora Nádia, um dia, dá uma advertência para me levar para cá. Ela sempre me olhava diferente. Ela dá na cadernetazinha, olha, estou falando de 1 ano atrás, né? Ela manda uma advertência para a mamãe e pede para a mãe comparecer numa quinta-feira no colégio. Eu sou canhoto, eu me lembro de sentar na minha cadeirinha isolada de canhoto, mamãe sentada, a professora Nádia na frente, ela fala assim para a mamãe: Dona Maria, minha mãe, Amélia, Maria, mãe de Jesus, olha, seu filho me incomoda muito. Mamãe falava com os olhos, minha mãe me olhou assim, eu já sabia que ia tomar uma surra. Seu filho nunca vem sozinho para o colégio. Aí minha mãe me olhou e falei assim: é mentira dela, mãe. Não entendia nada. Ela pede para eu me retirar. Mamãe fica lá por 1 hora e pouco. Daqui a pouco mamãe sai da sala chorando. A gente vai direto ali no Jardim Botânico, na Rua Lopes Quintas, um centro kardecista que existe até hoje, mas não com os mesmos médios que já se foram. Seu João, Dona Selma, seu Antônio já se foram. Com 11 anos eu entro pela primeira vez no centro, não sabia o que era. Mamãe chorando lá na frente, entra numa salinha, e eu sentado naqueles banquinhos brancos, banquinhos da assistência, né? E ainda pensei assim: mãe é dentista? Não sabia o que era. É dentista. Daqui a pouco me chamam lá para frente. E tinha um quadro do Jesus, que é aquele quadro de Jesus assim, com raios coloridos saindo. Lindo, um quadro lindo. E aí fala assim: meu filho, você acredita em Papai do Céu? E aí, falando Papai do Céu, chegou o mensageiro aqui, ó. Aquele papai, se eu acredito, então você vai fechar os olhinhos e vai colocar as mãos para cima. Com 11 anos, sem saber nada, eu fui colocado para dar passe. Eles perceberam que eu era médium de ectoplasmia, me colocaram. Então a minha vida sempre foi assim. Uhum. Não é nem pular degraus, né? Já acelerar os capítulos. De lá eu fui para a Umbanda, como todos passam, fui para o Candomblé, fui para sociedades, irmandades e fraternitas tantas espalhadas, e hoje você me pergunta: qual a sua religião? Eu não tenho religião, tenho espiritualidade. É amar sempre. Muito bom. Fantástico. A gente está aqui chegando ao final dessa nossa entrevista. De novo, quero que eu mostre aqui o QR Code, porque você acessa esses contatos todos do Marluz. Tem aí o telefone 11 91934 1331. Muitas informações que você pode acessar. Quero agradecer vocês que nos acompanhou até aqui e também indicar que vocês acompanhem também aqui na descrição do vídeo o Clube Consciência, que é um grupo de WhatsApp, onde recebe os avisos todos e onde você vai conhecer, inclusive, o grupo de estudos que deu origem a esse programa de TV. O grupo de estudos é de 2008 e o programa de TV é de 2010, dia 9 de março de 2010. Minha primeira convidada foi a Monja Cohen. A gente já celebrou essas conexões todas. Então, vai lá e conheça também. Por quê? Porque agora ele está sendo feito no formato online, sempre foi no grupo de estudos presencial, e agora estamos no formato online, inaugurando também essa possibilidade. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui ao Marluz pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, e vou pedir para, como a gente sempre faz aqui, pedir para ele deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Amar sempre, amar sem medidas. Quer encontrar Deus? Ame. O amor liberta, o amor é sublime, o amor cura. Amar e servir sempre. Para terminar, quem não vive para servir, não serve para viver. Somos um.